Vahan Gopian, é secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, engenheiro civil e mestre em Engenharia Urbana e de Construção Civis pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, doutor em Engenharia Civil pela King's College, PhD pela King's College of London, e livre-docente pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e, claro, professor titular. Mais do que isso, em março de 25 recebeu o título de professor emérito da Universidade de São Paulo, que é uma deferência para poucos. Como pesquisador, dedicou-se a estudo de qualidade, sustentabilidade, inovação, a construção civil. Vahan foi diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2002-2006, diretor-presidente do IPT, 2006-2008, coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, 2008-2009, pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, vice-reitor da Universidade de São Paulo e reitor no período de 2018 e 2022. Também foi presidente do Conselho do IPEM, vice-presidente do Conselho do CIB, International Council for Research and Innovation in Building and Construction, Rotterdam. Foi membro do Conselho Superior da FAPESP, da CAPES e do Centro Paula Souza também. É uma satisfação muito grande, é uma honra muito grande participar desse conjunto de informações, de contatos para a memória da FAPESP. O professor Vahan tem um histórico de grandes feitos, tanto na Universidade de São Paulo quanto para o Serviço Público do Estado de São Paulo. Começando do começo, o senhor nasceu em Istambul, né? Quando é que o senhor chegou no Brasil? Como é que o senhor veio para o Brasil? Fala um pouco da sua origem, da sua formação até chegar na Poli. Bem, inicialmente eu quero agradecer a sua oportunidade da FAPESP de falar um pouquinho, contar um pouquinho meu relacionamento, vamos dizer, a biografia que o Raul levantou, logicamente mostra que eu sou velho, então tem muitas coisas que foram feitas. Antes de falar de mim, eu tenho um relacionamento com a FAPESP que foi muito importante para a minha carreira acadêmica. Não porque eu recebi bolsas, essas coisas, não. Porque eu tive a oportunidade ímpar de, por uma série de casualidades, não sei se vale a pena começar contando agora, de ter uma bolsa de iniciação científica. Eu sou engenheiro, me formei em 1974. Naquela época, época de ouro do desenvolvimento brasileiro, uma época que você tinha um boom, crescimento variável, você escolhia o emprego que você queria, essas coisas. Ninguém pensava em fazer, seguir a área acadêmica, ou se a área acadêmica era parcial. Todo mundo que tinha o mercado de trabalho à disposição. Por alguma razão, eu sempre fui um aluno normal, nada de excepcional. Por alguma razão, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, teve a disciplina de materiais de construção. E foi a primeira disciplina que matemática e física não eram a matemática, pelo menos, não era a base daquele conhecimento. Tinha muita coisa de química, muita coisa de aplicações de ciência dos materiais. E aquela disciplina me entusiasmou. O professor, o saudoso Eládio Gerardo Requião, Gerardo com R mesmo, Gerardo Requião Petrucci, ele era um professor muito renomado, mas ele conseguiu mostrar que não era um conhecimento empírico, mas tinha toda a necessidade de desenvolvimento científico para poder entender os materiais de construção. Eu fui um bom aluno. Fui naquele ano, foi a única disciplina que fui o melhor aluno da turma. E eu, com esse histórico, apesar de eu ser um aluno mediano mesmo, sem ter nenhum destaque nas outras disciplinas, eles me recomendaram por que eu não fazia uma iniciação científica em materiais de construção. Fazer iniciação científica, eu nem sabia o que era isso, nem sei se tinha algum outro colega meu que tinha feito iniciação científica da FAPESP no curso. Eu me interessei, achei interessante, mas a bolsa de iniciação científica era perto do que a gente ganhava como estagiário,
era insignificante. Naquela época, realmente era um período... Os estagiários eram disputados pelas empresas. Mas eu aceitei. A Escola Politécnica não tinha laboratório, eu tinha que fazer num laboratório de uma empresa, a empresa de Falcão Bauer. Aceitei. Bem, primeiro, o laboratório Falcão Bauer era muito superior ao laboratório que eu utilizei como aluno do IPT. Segundo, a biblioteca do Falcão Bauer, vamos dizer, muito melhor preparado para o estudo de materiais de construção. E terceiro, o que eu estava fazendo era uma coisa que na época era novidade, pelo menos aqui no Brasil, ensaios não destrutivos de estruturas de concreto. Quer dizer, você podia avaliar a estrutura de concreto sem ter que tirar corpo de prova para ver se o concreto era isso. Como era uma coisa que não se tinha no país, e eu e meu saudoso colega Wilson Tadashi Shimura, que infelizmente já nos deixou, nós estávamos tendo oportunidades de entender coisas, de estudar com aquela biblioteca fantástica. Você tem as revistas do mês, das mais importantes. Naquela época era tudo revista, não se tinha internet. E como nós sabíamos, estamos aprendendo como avaliar uma estrutura de concreto sem retirar corpo de prova, quer dizer, sem destruir parte da estrutura, teve problemas no Brasil, em São Paulo. Eu estava dentro do Falcão Bauer. Teve um problema no Vale do Paraíba, eu não vou saber o nome da cidade, talvez Lorena, e um aqui na marginal do Rio Tietê. E eu com o Wilson fomos lá, avaliamos a estrutura e onde nós detectamos que a estrutura estava com problema, de fato estava com problema e resolvemos o problema. Isso com uma bolsa de iniciação científica. Então, foi fantástico. Eu aprendi a estudar sozinhos, porque não se esqueça, eu não ficava dentro da Politécnica para fazer iniciação científica, ficava num laboratório externo. Aprender a estudar sozinho, aprender a fazer relatório. Na época, o FAPESP exigia relatórios trimestrais de iniciação científica. Aprender a fazer relatório, aprender a preparar artigos, e o que eu estava fazendo de estudo ser aplicado na prática imediatamente. Então eu me encantei, falei, não, eu vou ser pesquisador, não sei o quê. E naquela época, essas coisas eram muito impensáveis para um aluno de engenharia civil. Então a FAPESP mudou a minha concepção, a minha carreira profissional mudou com a FAPESP. Mudou de tal forma que, naquela época, só o Raul sabe um pouquinho disso. Primeiro, a universidade não tinha cargos em RDDP na maioria das unidades. A Politécnica não tinha professor em tempo integral. Eu queria fazer mestrado, doutorado, era muito difícil, porque estava no começo ainda. Então eu comecei a fazer, em 75, mestrado, porque eu estava encantado. E mestrado, eu queria fazer mestrado aplicado. Aí aconteceu um problema que poderia ser o fim da minha carreira acadêmica. O meu orientador, o professor Petrucci, a última reunião que eu tive com ele ainda foi em 74, antes de eu me formar para começar o mestrado. Ficou doente, terminal, e faleceu em maio. Quer dizer, depois de 4 meses de início do meu mestrado. Aquilo foi um desastre. Eu estava com bolsa da FAPESP, tive que cancelar a bolsa da FAPESP pelo falecimento do orientador, e aí eu falei, vamos parar, né? Não tem mais... Aliás, ele era o único professor com título no país. No país. Então eu não tinha ninguém que pudesse me orientar na área. Aí eu falei, acabou, né? Acabou. Minha carreira de vontade de ser pesquisador começou e acabou naquele semestre. E o professor Andrade, que era o chefe do departamento, falou, não, vai orientar academicamente eu posso. Eu não entendo nada do assunto. Como você está muito empolgado, vamos continuar o teu mestrado. Eu fico sendo teu orientador acadêmico e você se vira. Aí, sem bolsa da FAPESP, fazendo mestrado, eu
tive que trabalhar numa construtora. E aí aconteceu de novo mais um fato que marcou minha vida. Com o falecimento do professor Petrucci, abriu-se uma vaga dentro do Departamento de Engenharia e Construção Civil. Ele era titular. Eu era iniciante de mestrado. Então, abriu-se aquela vaga para auxiliar de ensino. E eu, obviamente, orientando dele, tinha algumas vantagens, virei auxiliar de ensino. Durante o mestrado? Durante o mestrado. Então, em 75 foram várias coisas. Eu perdi meu orientador, quase desisti, tive que desistir da bolsa da FAPESP, quase desisti do mestrado e, de repente, eu virei professor da Escola Politécnica em tempo parcial. Aí tinha que continuar trabalhando na construtora. Então, a FAPESP me proporcionou essa oportunidade e essa oportunidade mudou. Eu sou hoje professor graças a essa bolsa de iniciação científica da FAPESP de 1974. Agora você perguntou, eu sou imigrante, eu sou de origem armênia, nasci em Istambul, em 1955 teve mais uma agressão contra os cristãos lá, aí meus pais acharam que já não dava mais para continuar, então eu sou, vamos dizer, uma pessoa que teve que sair de onde nasceu e vim ao Brasil em junho de 56, com 4 anos de idade. Então eu tive essa situação. Eu até fiquei alguns anos apátrida antes de me naturalizar brasileiro e eu sou brasileiro de formação porque eu cresci no Brasil, de cabeça eu sou brasileiro. E o Brasil me recebeu, eu digo que ele tinha muito bullying, porque como garoto eu era gordo, narigudo, cabelo enrolado naquela época, todo mundo deixava cabelo comprido, orelha grande e tal, mas nunca alguém me fez algum bullying de que eu não era brasileiro nato. Nunca tive esse tipo de coisa. Então o Brasil foi a minha pátria. Eu tenho uma história no meio dessa história. Sim. Então, além de apresentar o professor Barran, tive uma satisfação de estar trabalhando com ele, para ele, em algumas circunstâncias. Desde a pró-reitoria, reitoria, tivemos a oportunidade de também estar fora do Brasil e em uma certa oportunidade estivemos em Israel juntos. E foi uma situação bastante especial para mim, que presenciei. O professor Varran, na Cidade Santa, visitou o patriarca armênio, o arcebispo, o patriarca armênio, e foi muito bem recebido pelo patriarca armênio. E me surpreendeu ainda mais quando ele teve o contato, foi especialmente para o professor Varran. Isso foi, aliás, foi uma situação organizada pela comunidade armênia de São Paulo. E ele conversou e sempre dizendo para mim que não falava armênio, mas ele conversou de uma naturalidade e numa fluidez que me impressionaram muito. E foi uma satisfação ter presenciado, uma satisfação muito emocionante, diga-se de passagem, ter presenciado essa situação. O Raul, de novo, é exagerado. Eu falo armênio como criança, não sei ler e escrever, então falo como criança. Eu tenho uma restrição muito grande de palavras, não sei, falo poucas palavras, e logicamente que não dá para fazer um diálogo com uma pessoa que fala armênio. E o patriarca, logicamente, um homem religioso, bondoso, ele aceitou ouvir um diálogo de uma criança com um número muito restrito de palavras falando com ele. A igreja armênia é uma igreja separada da igreja católica no 5º século, no 6º século,
parece é chamada de ortodoxa, mas ela tem uma ligação muito parecida, os ritos são muito parecidos com o rito dos católicos, mas é uma igreja que tem um chefe próprio que fica hoje na Armênia, República da Armênia, e além desse chefe do Catolicos, tem 2 patriarcados, um em Istambul e outro em Jerusalém. Tanto meu mestrado quanto meu doutorado também foram com... Meu mestrado começou com bolsa da FAPESP, tive que depois renunciar. Doutorado eu fiz com a bolsa da FAPESP. E naquela época, o doutorado da FAPESP, a bolsa era metade da bolsa das instituições federais. Mas eu não reclamo porque foi um período de crise e a FAPESP, nos 3 anos e 2 meses que eu fiquei na Inglaterra, cumpriu regularmente. No dia 1º do mês, o dinheiro estava na minha conta, enquanto que as instituições federais, às vezes, ficavam 2, 3 meses sem pagar bolsista e os meus colegas ficavam totalmente perdidos. Imagina você tentar ter essa insegurança que não vai poder pagar acomodação, não vai poder pagar não sei o quê, e assim por diante. Já que nós estamos falando de informação e, portanto, educação, eu vou entrar numa questão que a gente pensou em relação... Além de diretor da Poli, o senhor foi pró-reitor de pós-graduação da USP, vice-reitor da USP e reitor da USP, como o professor Raul falou na apresentação. Quais os principais avanços que o senhor acha que a universidade, no que se refere à formação acadêmica, que a universidade fez nessas 2 décadas? Nós estamos falando de 2010 a 2020 praticamente, né? Quais foram as contribuições de sua gestão? Como é que o senhor lembra dessa... Bem, na pós-graduação, acho que a grande mudança foi nós fazer uma revisão dos programas. Nós temos um número muito grande de programas, ainda temos um número muito grande de programas, do meu ponto de vista. Foi conseguir juntar algum desses programas e, principalmente, dar abertura aos mestrados profissionais. E, com isso, conseguir colocar a universidade mais próxima com os setores externos, não estou dizendo só empresariais, dizendo o próprio governo, e foi possível os nossos alunos terem que não querem fazer uma carreira acadêmica, terem a oportunidade também de ter uma formação científica boa. A gente tem que entender que o pós-graduado, o mestre e o doutor, não é necessariamente ele faz mestrado e doutorado para ser um acadêmico. Ele pode fazer mestrado e doutorado para ser um melhor profissional de desenvolvimento, porque um mestre e um doutor não é o que ele estuda, o tema que ele estuda, que ele se torna um especialista. Ele se torna uma pessoa, um profissional que consegue resolver problemas. Esse é o grande output da pós-graduação. É formar profissionais preparados para resolver problemas. E isso é muito importante, por exemplo, no setor produtivo. É fundamental. Aliás, tem algumas empresas que fazem questão de contratar os doutores que não sejam da área que eles querem. Eles contratam os doutores de outras áreas para ele não trazer umas ideias preconcebidas e poder analisar friamente. Então, essa é a coisa mais importante. Na vice-reitoria foi um período extremamente duro. Nós passamos por a maior crise financeira que a universidade teve, mas eu deixar claro, quando eu falo crise, a universidade não deixou de pagar ninguém, não atrasou nenhum pagamento. Eu estou dizendo, estávamos prevendo uma crise muito grande, fizemos grandes mudanças administrativas muito importantes e fizemos também grandes mudanças de gestão para evitar que a universidade corresse no futuro o período que nós passamos por causa dessa crise. Então nós tomamos medidas de precaução, preventivas para que a crise não ocorra e liderar essa aqui. Eu estou dizendo nós porque foi uma equipe muito grande e uma colaboração muito grande dos diretores de unidades. E quando foi para a reitoria, quando eu achava que estava tudo uma beleza, nós tivemos uma CPI da Assembleia meia esquisita, mas obviamente como todas as CPIs muito, muito perigosa, porque nunca se sabe o que pode sair. E quando acabou a CPI, começou a pandemia. E essa pandemia
como reitor, eu senti orgulho da universidade. Quando nós decidimos parar de ter as aulas presenciais, na graduação, em 15 dias, 95% das disciplinas voltaram a ser oferecidas de alguma forma. Professores que nunca utilizaram o computador aprenderam a sentar na frente do computador e falar. Foi uma coisa imprescindível. Os alunos se cotizaram e o colega que não conseguia ter uma coisa melhor, um aparelho melhor para poder se ou não tinha rede, poder fazer. Houve uma associação dos alunos. E os funcionários mantiveram as atividades administrativas básicas. Nós conseguimos manter. E na área de pesquisa, tivemos laboratórios que trabalharam 7 dias por semana, 24 horas por dia, com revezamento para que as pessoas não ficassem próximas umas das outras. As almofadas vocês desenvolveram em 6 meses, né? As almofadas de entubagem pronada, acho que foi uns 90 dias. Vocês desenvolveram? Mas o que eu acho que foi legal aí, é que foi assim, a capacidade, a estrutura que vocês criaram que permitia a gente captar dinheiro e apoio de empresa. As almofadas pronadas foi apoio da Dow. A gente já fez as máscaras, a gente fez 2 milhões de máscaras, né? A gente testou, 600 máscaras diferentes do Brasil. O grupo do Artacho e eu montamos os meninos montaram um laboratório com impressora 3D e a gente tinha recursos. Eu tinha um cartão de crédito da FUSP que permitia ir comprando as coisas que precisava, assim, sem muito... Foi, de fato... Mas o que eu acho, assim, a sabedoria foi tirar a burocracia, né? Pega muitas das federais. Ficaram 6 meses discutindo se fariam aula online ou não. Na USP, não, né? Não, para hoje, aula online. Cada um se vira. Cada um se vira Futebol Clube e funcionou. Nós não precisamos regular tudo. Eu acho que essa foi a grande revolução, Varran. Mas se deixou todo mundo trabalhar. Mas a resiliência da universidade foi uma coisa maravilhosa. E também foi um período muito rico de interações. Antes da pandemia, eu tinha reunião de reitores no exterior, internacionais, umas 2 vezes por ano, não mais. Na pandemia, nós temos reuniões quase semanais. Grupos de reitores de universidades de um padrão, grupo de reitores de universidades mais internacionais, grupo de reitores de universidades grandes. Eu tinha reunião toda semana. Experiência, troca de experiências foi fantástica. Na verdade, todas as grandes universidades, de uma maneira, infelizmente aqui no Brasil não foi assim, assumiram que não iam deixar de formar os alunos, porque era um momento que todo mundo precisava de bons profissionais, né? Imagina nós deixarmos de formar o pessoal da área da saúde, pessoal da área de engenharia, pessoal da área de humanas, porque tinha uns problemas de vivência terríveis. Era o que a sociedade precisava. Então, todas as grandes universidades, inclusive a USP, eu tenho a honra de dizer que também, a USP no primeiro ano atrasamos alguns meses, tá? Um pouquinho, porque como tinha aulas laboratoriais, as aulas laboratoriais eram concentradas, em vez de acabar em dezembro, acabamos em começo de fevereiro, meados de fevereiro, em algumas unidades. Mas pouca coisa a mais. Não mantivemos as pesquisas necessárias para combater a pandemia e, principalmente, uma coisa que aqui no Brasil foi muito importante, nós éramos uma fonte confiável de informações. Então, o Jornal da USP foi uma fonte confiável de informações. O acesso à busca do Jornal da USP duplicou, triplicou durante a pandemia, porque a sociedade precisava ter uma fonte confiável de informações. Então, foi um papel da universidade, foi muito importante e quis a sorte, o azar, que eu estivesse no comando da universidade nesse período. A gente fez uma trajetória sua desde a iniciação científica até a reitoria, digamos assim. Mas nós temos uma outra trajetória que é na linha do tempo da inovação, né? O senhor foi diretor-presidente do IPT e hoje o senhor está no cargo de secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo.
Como é que nesses anos, o senhor foi presidente do ITPT em 2006, 20 anos depois, como é que o senhor olha a inovação, o avanço da inovação, das parcerias no Estado de São Paulo, mas eu também abro a complementação da minha pergunta para ele. É que eu acho que a tua pergunta, quer dizer, veja, quando o Varran conta a história do mestrado, da iniciação científica dele, que aliás rendeu um capítulo de livro. Ele está falando de inovação também. Né? E eles estavam falando de inovação, porque eles pegaram com um negócio que, enfim, tinha algum uso internacional e começaram a fazer uso regular dentro do Brasil, né? Eu acho que isso, eu trabalho com o Varran... Antes do ITT, ainda na iniciação científica. Não, duas coisas, então, mas mais do que isso, na engenharia civil, o Varran foi a primeira pessoa a falar, bom, nós temos que usar a ciência de materiais para resolver os problemas. Estudos de engenharia materiais de construção civil, o Petrucci, talvez o Ari Torres eram absolutas exceções, né? Eram coisa muito empírica. Vai fazendo aí que uma hora dá certo. Tipo, vamos resolver o problema. E o Varran traz para a pesquisa no Brasil, tá, essa questão de que eu posso entender o problema, fazer ciência e resolver o problema. Nós tentamos fazer uma inovação que não deu certo, eu comecei a trabalhar com o Varran, nós desenvolvemos, ele imaginou um cimento que pudesse ser reforçado com fibras vegetais. Funciona, o nosso protótipo está ali na Vila Nova Cachoeirinha. Convenceu os canadenses a pagarem o projeto, né? Bom, no final não conseguimos, fizemos um roadshow do Brasil para tentar convencer as empresas a utilizar. Isso nunca ninguém tinha nem pensado, pelo menos na engenharia civil. Tá? Um bando de acadêmico indo convencer com estudo econômico, tinha apoio das siderúrgicas, enfim, toda uma cadeia em cima disso, né? E ele trouxe para o Brasil a história dos materiais reforçados com fibra, e lá quando ele virou diretor da escola, ele falou, olha, o amianto não vai longe. Ele era vice-diretor. Diretor já. Acho que não era vice. Era vice. Aí ele falou, o amianto, vamos chamar os caras das empresas e vamos dizer para os caras que o amianto não vai longe, nós precisamos ajudar eles a desenvolver para fazer a transição, porque senão vai perder muito emprego e tudo mais. E ele conseguiu reunir todos os fabricantes de cimento amianto numa reunião para dizer, ele falou assim, olha, não vou enrolar muito, não teve PowerPoint, não teve nada. Falou, olha, o amianto não vai longe, quem não se preparar vai quebrar. Na Europa as empresas todas quebraram, foi um desemprego enorme, nós temos que nos preparar. Isso, 99. Ainda no século passado, 99. 99. E começou a fazer a Saint-Gobain começou a desenvolver ela mesma, a tecnologia, e nós seguimos negociando. E em 2001, nós fechamos um contrato de pesquisa com duas empresas brasileiras, a Infibra e a Embralite, para ajudar subsidiamento. Mas eu esqueci de outra coisa. Quando eu vim para a Poli, você tinha vendido o projeto de cimento de baixa alcalinidade para CST e para Owens Corning norte-americana. Para poder fazer cimento de baixa alcalinidade, para poder usar as fibras da Owens Corning. Exatamente. Então, ele traz para o Brasil assim, a história de que a ciência pode ser usada em engenharia civil para resolver problemas. Isso não é pouco. Tá? Ele bota uma disciplina de ciência de materiais e tal. Mas o que você pega assim, é a ciência aplicada, né? Coisa que a gente continua fazendo hoje, né? Não é a ciência pelo paper, é a ciência pelo resultado da sociedade, né? E quando ele está na reitoria, vice-reitor, quer dizer, hoje a USP consegue, vocês vão achar que isso é só menos, mas nós tiramos um contrato de pesquisa com uma empresa hoje dentro da USP em 30 dias, né? Em 30 dias. Ele conseguiu entender a importância da velocidade para as empresas. Eu não sei como convencer a universidade a andar depressa, né? A gente tem hoje 9 unidades Embrap e a gente consegue crescer porque nós somos muito mais ágeis internamente do que as empresas, e tudo isso mantendo uma governança. Então o que ele fez de permitir a inovação é muito grande, né? A história das patentes, que era um gigantesco de um problema, né?
Hoje a USP tem um menu e tal. Então hoje a USP, e aí foi no período que o Varela teve na reitoria, particularmente na gestão no vice do Zago e na gestão dele, hoje a USP é uma universidade completamente preparada para trabalhar com empresas em inovação. E nós temos alguns bilhões de contratos graças a isso, né? E isso pode parecer um monte de coisinha desinteressante, mas quando você junta um monte de coisinha desinteressante... Uma coisa... E esse projeto que ele falou foi um pitch da FAPESP. Na época o pitch estava começando e teve uma inovação. Foi o primeiro pitch, 2 empresas, todo o pitch era só com uma empresa, com 2 empresas, sendo que uma das empresas não era do estado de São Paulo, era de Santa Catarina. Na época, o diretor científico era o Abílio, acho. Ainda era o Abílio, se não me engano. Sim. Era o Abílio. O Abílio falou, bem, se a pesquisa vai ser feita no estado de São Paulo, não tem nada demais uma empresa de Santa Catarina também patrocinar o estudo. E as 2 empresas... Quais são as empresas? Infibra, que é de Santa Catarina. Não, Infibra Infibra é aqui de Leme. E a Embralite de Santa Catarina. As 2 empresas cresceram enormemente, né? As 2 empresas hoje têm doutores, que ele falou, fazendo o P&D deles. A Infibra tem 2, a Embralite tem 1. Né? 25 anos depois, as empresas estão no outro patamar. Às vezes as empresas tinham que comprar uma patente internacional, só que essa patente obrigava a usar fibras que estavam na patente, uma série de o próprio ligante e tal. O custo era o triplo do custo brasileiro. Aí nós conseguimos utilizar fibras nacionais, inclusive fibras de celulose brasileiras, de eucalipto, que são fibras mais finas, com cimentos brasileiros com as modificações adequadas. Eles conseguiram se adequar, reduzir os custos, tornaram-se competitivos e hoje eu fiquei muito contente de saber que a Infibra, o grande mercado dela não é mais o estado de São Paulo, mas que é exportação. Então já estão exportando. Era um vice-diretor da escola chamando o mercado, o setor, não a empresa A, a empresa B, falou, olha, vocês precisam se mexer. Entende? Quer dizer, é um outro tipo de cientista. E hoje, na condição de secretário de Ciência e Tecnologia, como é que o senhor intermedia essa relação entre a universidade, a pesquisa e as empresas? Mas esse continua sendo o problema. Nós, no estado de São Paulo, somos grandes produtores de conhecimento. Somos em padrão internacional, mas não só em quantidade, em qualidade também. Porque, pelo menos nas universidades estaduais paulistas, o índice de impacto da nossa produção é superior é superior à média mundial. Mas continuamos tendo pouca transferência desse conhecimento para a produção. Relativamente pouca. São Paulo ganhamos prêmios internacionais, eu voltei justamente, ganhamos um prêmio, o distrito foi considerado um distrito extremamente produtivo, porque obviamente tem a USP, o distrito tem o IPT, é o Distrito de Inovação de São Paulo, né? Tem a USP, tem o IPT, tem IPEM, obviamente que é altamente produtivo. Como inovação, nós somos a 28ª, a 27º centro de inovação, pegando mais termos globais. O estado de São Paulo está entre os 100 melhores locais para se ter uma empresa inovadora. Tudo bem, mas só que está muito aquém. Então, nosso grande desafio, nós podemos estar muito melhor. Então, nosso grande desafio é manter, logicamente, essa produção científica com qualidade, sem dúvida, e aí nós temos a FAPESP, que é o nosso grande apoio, e conseguir que isso passe para a... É o que o americano fala, é que existe então um espaço muito grande para que a gente tenha ainda a passagem do conhecimento para Sim. o que o americano fala, science for product, ciência para o produto, né? Não quer dizer somente por exemplo,
pode ser inovação, pode ser metodologia, e isso existe espaço para que a gente aumente muito mais essa condição de transferir o conhecimento para essas... E aqui no estado de São Paulo, nós somos o único estado, ou aqui na América Latina, uma única região, em que nós temos uma fundação de apoio com esta visão. Então, para as grandes empresas que querem inovar, FAPESP faz esses convênios e o governo, através da FAPESP, assume, às vezes, a metade do risco de uma pesquisa. Porque uma coisa também tem que ser clara, tem que ficar clara, que pesquisa tem risco. Porque se não tivesse risco, não era pesquisa. Se nós soubéssemos o resultado antes, não precisava pesquisar. Então o Estado de São Paulo apoia. Para as startups, quando a startup está desenvolvendo, ou quando o inventor conseguiu achar uma coisa, eu vou ter que fazer isso, tal, a FAPESP, através aí dos programas, consegue apoiar a fundo perdido essa Sem startup. retorno, vai. Sem retorno. A fundo Sem perdido retorno. é muito ruim. Vamos lá, sem retorno essa pesquisa. Isso é muito importante. E não é pouca coisa, né? 300 mil reais até chegar até 1,5 milhão. Então não é pouca coisa. Nós temos startups que você dando 100 mil reais, eles conseguem chegar até o fim. Daqui para cá, nós conseguimos, desde novembro do ano passado, um financiamento que o modelo é muito bom. Não é somente juro baixo. O juro é baixo, lógico. Mas além do juro baixo, as exigências são viáveis para uma startup. Tem um fundo garantidor que permite que as exigências sejam viáveis. E tem o Sebrae para orientar como fazer esses gastos. Chega. Eu estou falando que o projeto está muito bonito, mas essa semana mesmo eu estou indo no Rio porque os recursos são originalmente da FINEP, que vem para o Desenvolve São Paulo, e não vieram como estavam sendo esperados. Então eu estou indo, quarta-feira eu estou lá na FINEP para tentar ver o que está acontecendo, porque são fundamentais. E aí nós imaginamos que saindo dessa fase, a empresa já consegue entrar num financiamento, aí o financiamento tradicional do CNPq, da FINEP, do BNDES, e assim por diante, consegue avançar. Eu quero falar de um perfil importante que você sempre teve, Farhan, que é o apoio à internacionalização. Começa lá como diretor da Poli, com esse primeiro diploma duplo da Universidade de São Paulo com a França, e que foi estrategicamente copiado e utilizado em várias, como na Escola de Agronomia, como em outros, na própria medicina. E isso foi muito importante. E, como secretário, mantém esse interesse pela internacionalização, persegue essa iniciativa de internacionalizar. Como diretor da Politec, ou como reitor da USP, a minha preocupação com a internacionalização era qualidade. Porque a internacionalização exige de nós uma qualidade compatível com os nossos parceiros. Para ser parceiro interessante. E para ser parceiro, os nossos pares do exterior estão nos reconhecendo com a mesma qualidade. Então isso é muito importante para uma universidade, para um instituto de pesquisa. Mas eu defendo a internacionalização desde que eu fiz meu doutorado no exterior. Porque foi muito importante e é isso que a gente tem que levar em conta no Brasil. Se você ver uma outra maneira, que lá no exterior você percebe cada universidade, cada grupo de pesquisa tem a sua maneira de desenvolver uma coisa, e isso é muito enriquecedor para um jovem pesquisador, uma jovem pesquisadora, entender e ver que tem soluções diferentes para o mesmo problema. Isso é bom ela saber que isso existe, é bom ela saber que pode ser feito as coisas de diversas formas. Eu diria que você falou realmente, eu consegui de recurso do IDRC
lá do Canadá para patrocinar nossas pesquisas com fibras vegetais. Depois continuamos, você me apresentou ao CIB, eu me engajei no CIB, cheguei a ser vice-presidente do CIB, e essa interação é muito importante. Agora, como governo, a internacionalização tem uma função ainda mais aguda. Como governo, nós precisamos ter as cabeças no nosso país. A inteligência tem que estar aqui. Então, é uma tarefa do governo do Estado de São Paulo não somente atrair empresa para o Brasil, não para São Paulo, no caso, não apenas conseguir investimentos, mas de trazer os centros de pesquisa ou parte dos centros de pesquisa aqui dentro, para que o conhecimento fique por aqui. Então, o IPT Open, que começou de uma maneira meio, vamos dizer, não muito cartesiana, mas foi maravilhosamente ajustada pela futura vice-reitora da USP, professora Liede, que conseguiu ajustar e agora está funcionando perfeitamente. É isso. Na hora que a Google vem aqui e bota 400, 500 engenheiros para desenvolver cybersecurity, as cabeças estão aqui. Tá certo, depois ele vai aproveitar, mas temos pessoas que podem fazer, startups podem gerar, fica aqui. Na hora que nós conseguimos trazer o centro de pesquisa da Avon em Nova York para São Paulo, tirar de Nova York e trazer para São Paulo, mas tem um da Natura, sim, óbvio, são sócios, inclusive, mas as cabeças estão aqui, as pesquisas estão aqui. Não é só o número de empregos que cria. Nós queremos trazer o ambiente qualificado internacional para cá. Exatamente. Mas os brasileiros aproveitam e está aqui conhecimento. E a gente começa a atrair gente, né, de fora, né? Sim, começa a atrair esse ambiente. A gente tem 2 estrangeiros no... Começa a atrair gente. Mas eles trazem, né? Trazem então, como Estado, é muito importante nós termos essa internacionalização, incluir que aqui dentro do Estado de São Paulo, aqui dentro, ou do país, tenhamos os centros de pesquisa e desenvolvimento. Felizmente, nós temos reitores também fantásticos e conseguimos atrair, inclusive, instituições internacionais para cá. Braços internacionais. Nós começamos com o Pasteur, mas está a CNRS, Estamos tratando agora com a Max Planck. Max Planck e tudo com apoio sempre da FAPESP. Mas acho que um ponto importante, talvez só para complementar, essa questão da engenharia ser cada vez mais uma base científica é um ponto muito importante. A engenharia, por incrível que pareça, não é uma profissão antiga. Isso, a gente imagina que tinham engenheiros na antiguidade, não. A engenharia começou na França para fins militares, no século XVII. Então é uma coisa... E as primeiras escolas de engenharia começaram no século XVIII, também na França, depois na Europa, depois no século XIX já chegaram nos Estados Unidos e assim por diante. E sempre tentando adaptar a ciência para a tecnologia. Na área particularmente da engenharia civil, as coisas foram mais demoradas. E nós tivemos uma coisa terrível, que foi a Segunda Guerra Mundial, em que, de fato, a Europa continental não, inclusive o Reino Unido, foram destruídos. E o Plano Marshall oferecia recursos. E foi aí que percebemos que nós não tínhamos condições de construir, de recuperar a Europa rapidamente, porque não tínhamos conhecimentos para os projetos. Não tinha, projeto era empírico, a construção era artesanal. E lenta. E muito lenta, porque os caras artesanal, lenta. E então não dava para fazer nada. Foi aí que houve uma evolução. Inclusive, participação no Brasil, os projetos ficaram semi-probabilísticos, inclusive professores aqui da Politécnica tiveram um papel importante nas reuniões internacionais de transformar semi-probabilístico.
a gestão das obras começou a ficar uma gestão mais profissional, não era mais aquela do chegar, vamos lá, vamos fazer isso, projetos mais detalhados, obra é montagem, não se decide as coisas dentro da obra, as coisas já estão preparadas. E o dos materiais estava atrasado. E isso que o Vanderlei falou, o mundo todo. 40 anos atrás, nós achávamos que o concreto era concreto, que não tinha deformação ao longo do tempo. Não sabíamos o comportamento viscoso do concreto. Os livros não tinham isso. Os primeiros livros que aparece concreto como comportamento viscoso são do começo da década de 80 do século passado. E essas coisas, que essa mudança foi muito importante. O conhecimento do concreto fez com que a resistência, que era 15 megapascal, 20, chegasse hoje facilmente a 120, 150. Sabendo como ela se mexe, as juntas de dilatação começaram a ficar mais espaçadas. E com isso, por exemplo, uma rodovia muito mais confortável, um aeroporto muito mais confortável. A durabilidade mudou totalmente de tempos. As construções se tornaram mais esbeltas. Então, houve uma evolução da construção civil que a minha geração teve a oportunidade de acompanhar. Então, a minha geração nós começamos empíricos. Quando eu digo empírico, é empírico mesmo. As equações de hidráulica eram empíricas, H elevado a 2/3, não sei o que. Era tudo. Fazia 1000 ensaios e calculava uma conta. Isso tudo a construção civil mudou. E eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Mas tem uma coisa que eu lembrei que acho que não dá para deixar de fora. O Varran era um cara de ciência de materiais, né? E aí, em algum momento, ele falou, puxa, precisamos reduzir as perdas na construção brasileira. Aí ele fez uma coisa que ninguém tinha feito na engenharia civil. Chamou gente de quantas universidades? Acho que começamos com 12, chegou a ter 18, 19 universidades. E todos os sindicatos da construção de todos esses estados brasileiros e coordenou um estudo. Isso como reitor da USP? Não. Como Antes de virar diretor da Poli. Ainda quando eu fiquei a minha carreira, vamos dizer, até 1998 eu era somente professor. Em 98 ele me apresentou para o Massola, e o Massola me convidou para sair. Não foi eu que apresentei para o Massola, você não precisava ser apresentado. O Landi. O Landi. Foi o Landi. Então, eu comecei a minha carreira administrativa, mas aí ainda meio é que a Poli é muito grande, então você te envolve muito. Aí daí, quando virei diretor da Poli, aí já... Mas assim, olha, eu chamo assim, não, estamos perdendo muito. Tinha um estudo de um orientando dele que mostrava as perdas, metade das construtoras eram céticas e ninguém fazia nada. Ele falou, isso não pode ser. Montou uma rede, coisa que ninguém tinha feito, mas não é uma rede de 20 acadêmicos para viajar, pegar umas diárias e gerar uns papers interessantes. Trouxe os sindicatos da construção. E se estudou 70 canteiros de obras no Brasil e isso mudou a construção brasileira. A partir dali, todo mundo passou aí desenvolveram um método e ele só gerenciando, porque de gestão ele não entendia muito, ele dizia. Tá? Mas ele conseguiu usar o peso, ter a visão, tá? E falar assim, não, vamos nos organizar e vamos fazer essa coisa acontecer. Né? Então esse compromisso, e falar, tem inovação? Tem uma super inovação. Primeiro é que a universidade não precisa ser o docente fazendo pesquisa sozinho. Segundo, que a pesquisa é para resolver um problema. Né? E acho que talvez tenha sido essa a pesquisa na área de engenharia civil no Brasil que mais mudou, que teve mais consequências na construção. Com essa trajetória exitosa e com esses fatos tão relevantes na sua trajetória, foi muito fácil fazer essa conversa que vai para uma coisa muito especial que é a memória da FAPESP. Isso é um legado que fica para nós e que eu tenho certeza que nós tivemos
satisfação muito grande em participar dessa oportunidade. Para mim foi a honra que a FAPESP tenha me escolhido para falar um pouquinho, porque, como vocês viram, a FAPESP para mim foi muito mais que uma financiadora de pesquisa, muito mais que uma entidade, uma agência de apoio à pesquisa. Ela moldou a minha carreira. Porque eu confesso, se não tivesse feito essa associação científica, eu nunca ia imaginar, nunca ia fazer mestrado, doutorado. Era um período diferente da engenharia que nós estamos vivenciando hoje. Mas a sua postura acadêmico-administrativa, além da científica, foi de grande relevância para a Academia de São Paulo e do Brasil. E para mim foi um prazer também estar com esses meus 2 colegas, que são um pouco mentirosos, mas que é um prazer revê-los também.